Nós foi trabalhar numa casa. E nessa casa que nós foi trabalhar, era uma casa abandonada. Né? Uma abandonada que estava a casa cheia de morcego. As teias, tudo caindo. Aí para nós não dormir no meio do mato, nós foi para essa casa. Quando nós chegamos nessa casa lá abandonada, tiramos as morcegos, tiramos as cobras, jogamos para fora, limpamos, varremos. Aí nós fomos se deitar para dormir. Quebramos o meio o dia todo. Nós chegamos tomando um banho, tudo cansado. Fizemos um cafezinho. Quando nós fechamos as portas de noite, começamos a ver aquela areia caindo dentro de casa. Pá! Areia em cima do telhado. Pá! Eita, era areia, era pedra, pau caindo. E ninguém sabia de onde vinha aquela areia. E começou todo mundo se arrupiar logo de medo. Todo mundo começou a se arrupiar de medo logo. E ninguém sabia de onde vinha aquela areia, rapaz. Aí de repente nós estávamos em 4 famílias dentro de 4 ou 5 famílias dentro de casa, né? É uma casona grande, daquelas casas não antigas, casa não de tijolo, bem antigona, 4 águas, né? Aí de repente nós olhamos lá pro tição, vê lá na cozinha, nós tudo cá na sala, tudo brincando cá na sala, de repente nós vê lá o fogão, aqueles fogão antigos, a lenha. Aí, aqueles fogão antigos, a lenha, de repente nós vemos o tição cair no chão, as panelas se batendo uma na outra. Os tição caindo no chão, na hora que a gente viu os tição caindo no chão, que a gente ia lá para olhar o que era, não tinha nada. Os tição estavam no mesmo lugar. Nós via panela se batendo. E ali nós não tinha como sair. Se nós viéssemos para casa, era longe. Então o jeito era, com medo e tudo, ficar ali dentro da casa. E fiquemos. E dormimos ali. Quando era na outra noite, continuava a mesma coisa. Aí um dia, uma irmã minha foi nós foi dormir tudo com medo, né? Dormimos tudo junto. Aí uma coisa pegou no pé dela. Na hora que pegou no pé dela, eu digo, pegue no meu, já que se você tem coragem, pegue no meu. Mas você sabe, né? A pessoa quando é medroso, ele quer dar uma de coragem na frente dos outros. Eu digo, se você for corajoso, pegue no meu. Rapaz, na hora que eu falei, pegue no meu, uma coisa gelada, pegou nesses 2 dedos do meu carro. Na hora que pegou, digo, eita, meu Deus do céu, alguma coisa pegou no meu pé mesmo. Aí agora o medo começou a bater aquele medo, aquele desespero. Mas todo mundo com medo, mas de todo jeito ficamos dentro da casa. Fiquemos ainda uns 6 meses dentro da casa assombrado. E do tempo que nós saímos lá, do tempo que nós saímos de lá, nós foi para outra. Quando nós foi para outra quebrar milho, continuou a mesma coisa. A mesma coisa também, porque se tem uma coisa que é ruim, é você dormir na casa assombrada. É melhor dormir no meio do mato, porque no meio do mato é melhor do que em coisa assombrada, porque você não sabe o que aconteceu lá dentro. Um dia eu fui morar numa casa na Veneza, eu casado, pouco tempo, né? Novo, casado, não tinha casa para morar. Aí eu digo, vou morar agora. Uma mulher me prometeu o céu e a terra para eu ir, né? Aquelas pessoas que prometem tudo para você ir de todo jeito. Quando a esmola é muito, né? O Paulo desconfia. É, quando a esmola é muito, diz o ditado que o cego desconfia. E eu não desconfiei não nesse dia. A esmola foi demais, eu acho que eu não desconfiei não. O cego, eu acho, também não tinha casa para morar. Casado de novo. Aí a mulher me prometeu o céu e a terra, eu larguei meu trabalho e fui para lá. Quando eu fui para lá, a casa, quando eu cheguei lá, que eu olhei para o telhado da casa, morcego para um lado, morcego para outro. Na hora que a mulher chegou na porta da casa, a mulher começou a chorar. Na hora que começou a chorar, aí agora eu digo que nós já viemos, vamos continuar, vamos ficar aqui. Aí nós dormimos junto com o morcego, eu e a mulher. Aí fiquemos lá, caatinga de um lado, caatinga do outro, e a casa só nós dentro da casa. A casa mais perto que tinha era uns 200 e poucos metros de distância. Aí nós ficamos lá sem energia, só na candeia. Acendia a candeia, não tinha energia na época lá, e até hoje não tem. Nós acendemos a candeia de um lado, a candeia do outro, e os morcegos dentro de casa a noite toda. E todo dia a mulher disse que viu um vulto saindo dentro de um quarto e entrando no outro quarto, um vulto preto. E ela contava pra mim e eu não acreditava, né? Que eu nunca vi um vulto desse aí saindo de uma porta, de um quarto entrando para outro. Eu não acreditava. E aí o tempo foi se passando, nós já estávamos com uns 5 meses morando nessa casa. Eu fui inventar de armar uma arapuca do outro lado do rio. E o dono da casa tinha falado assim, olha,
negão. Quando você for para aquela casa lá, ele me chamava de negão, né? Ô negão, quando você for para aquela casa, para aquele rio lá, tome cuidado que aquele rio é assombrado. Quando você chega lá, você vê vento soprando, vê areia, alguém jogando areia em você, pedra e você não sabe de onde vem. Tá de que nada, seus aí, isso não acontece não. Eu disse, não, negão, tome cuidado. Aí eu fui dar uma de caçador, eu nunca fui caçador, né? Peguei uma espingarda, botei de um lado, botei um bogó, parecendo um caçador mesmo. Peguei 2 arapucas e fui armar do outro lado. Aí eu armei. Quando pensa que não, meio-dia armei. Quando for umas 6 horas, eu digo, agora eu vou lá buscar. Umas 6 horas da noite. Aí eu digo, eu vou lá buscar. Quando eu fui lá buscar, eu vim alegre. Quando eu puxei as 2 arapucas, peguei uma cordeniz e uma nambu. Aí eu vim alegre lá pra cá. Eita, meu Deus, agora peguei. Vou comer um frito agora de nambu e cordeniz. Mas quando eu chego lá, a subida era assim, ó. Para subir a subida tinha que ser de 4 pés. E para descer também era de 4 pés de descida. Aí eu desci tudo tranquilo. Quando eu chego de lá pra cá, que eu pego as cordenices, que eu venho alegre, vai de lá pra cá, eu escutei as matas assim, ó. Escutei, ó. Umas passadas atrás dele, com quem tinha gente caminhando atrás dele. Bem assim, ó. Aí eu já olhei pra trás. Eu olhei pra trás, mas olhei tranquilo, né? Não me deu medão na época, na primeira vez. Aí, quando eu virei de novo, que eu comecei a dar umas 3 a 4 passadas, começou as passadas atrás dele. Bem assim, ó, ligeiro. Na hora que começou aquelas passadas atrás dele, eu já comecei a me arrupiar todo. Me arrupiei todinho. Eita, tem coisa errada aqui. Já me lembrei na hora que o velho falou. Cuidado que aquele rio é assombrado. Só que eu não acreditei, né? Mas só que nessa hora, na hora que comecei aquelas passadas, eu já me arrupiei todo. O boné veio pra aqui, ó. O cabelo arrupiou. O boné veio todo pra essa altura. Aí, já me vem um pensamento na hora. Aí eu pensei, se acontecer de novo, eu vou sair correndo. Aí, na hora que eu virei as passadas, né? Que eu comecei descendo um rio assim, aí, um rio assombrado mesmo, um rio é feio. Umas caatingas bem altas. Na hora que eu vou descendo um rio, a ladeira do rio, que eu comecei a ver aquelas passadas de novo, que eu já tinha dito no meu pensamento. Se acontecer de novo, eu vou sair correndo que nem bala pega. Oxe, na hora que eu dei umas 2 passadas, uma 3, começou aquelas passadas. Aí as catingueiras começou tudo a soprar, tudo balançado de repente. Eu digo, eita, meu Deus. Aí eu gritei, Marlene, abre a porta, Marlene, abre a porta. Tava bem longe, mas eu gritei. Aquela subida que eu subi de 4 pés e para descer era de 4 pés, eu subia voando. Eu acho que eu subi foi voando, não sei como foi que eu subi não. Na hora que eu cheguei lá, eu digo, Marlene, abre a porta. Marlene não escutou, meti o pé na porta e fui pra dentro de casa. Quando eu tô lá mais ou menos uns 20 minutos, chega o velho vizinho meu lá. Aí ele disse, eu pensei, você sabia? E começou a conversar mais nós, né? Botei um cafezinho pra ele, começamos a tomar um cafezinho. Aí ele disse, você sabia que nessa casa aqui tinha uma moça que morreu enforcada aqui nessa casa? Eu digo, não sabia não, seu rapaz. Aí ele disse, pois é. E morreu dentro desse quarto que você tá aí. Eu digo, eita, meu Deus do céu, não, agora acabou com tudo mesmo. Agora acabou com tudo, né? Já saí assombrado de lá e vendo, sabendo uma coisa dessa agora que não. E nós estávamos na Corema nessa época, Digo, agora pronto, amanhã eu vou caçar um jeito de eu cair fora. E dormimos ainda naquela noite. Mas a mulher tinha me falado uma de vez que tinha visto um vulto sair de um quarto para outro. E eu não acreditava, mas nesse dia acreditei. Mas ainda passei quase 6 meses naquela casa. Aí eu digo, quer saber de uma? Vou cair fora. Peguei no outro dia, vazei embora para a cidade. E tô aí até hoje, graças a Deus. Mas casa assombrada não é a primeira vez não. Já fui. Umas 3 ou 4 casas já. Tem coisa assombrada que não é brincadeira. Olha, um certo dia meu pai foi morar numa casa, né? Tudo jovem. Aí meu pai disse, olha, tem uma professora que ela disse, vamos dar aula naquela casa abandonada. Era uma casa abandonada, né? Aí meu pai jovem, tudo jovem, disse, vamos, todo mundo naquele fogo, né? Disse, vamos. Aí reuniu uns 8 jovens, foram tudo para aquela casa abandonada, disse que dá aula lá, disse que uma professora dá aula para eles. Aí foram. Quando cheguei naquela casa lá, disse que só se vê pedra caindo dentro de casa. Pá! Areia em cima da casa. Disse que alguma coisa caía nas pessoas e topava nas pessoas, pedra. Aí
de repente alguém foi e falou lá, né? Aí soltava um peido, aí fazia esse aqui é pra fulano e tal, aí falava o nome da pessoa. Aí outro soltava outro peido bem alto. E essa fumaça? Esse aqui é pra fulano e tal, essa fumaça acabou. Aí soltava um peido, aí esse aqui é pra fulano e tal. Aí falava o nome da pessoa. Aí de repente soltou um peido bem alto. Bem alto, aí disse, esse aqui é pra Zé. Aí pai disse, rapaz, isso aqui é pra mim. Aí isso aconteceu umas 4 noites, né? Daí, de repente, o medroso sempre quer dar uma de corajoso. Aí meu pai foi e disse, chegou outro aí para meu pai e disse, ô Zé, vamos pegar esse cara que tá fazendo isso. Aí o pai disse, vamos. Aí marcaram, né? Quando todo mundo sair, nós dois vamos pegar ele. Aí todo mundo terminou a escola, a aula, caiu fora todo mundo, só ficou eles dois. Quando todo mundo saiu, que ele ficou eles dois, aí ele foi e disse, olha Zé, você vai por esse canto que eu vou por esse. Quando você vê ele, nós vamos pegar ele, tá certo? Aí assim combinaram, né? Aí foi. Um foi pro lado, outro foi pro outro. Quando o pai chegou no canto da parede, ele viu um buraquinho assim, né? Um buraquinho bem pequenininho. Aí que ele viu um buraquinho pequeno assim, ele foi e botou o olho. Na hora que botou o olho no buraco assim, para ver o que tinha do outro lado, aí alguém fez no olho dele. Eita, pai, na hora que fez no olho dele, ele disse que quase só faltou um pouquinho para se cagar nas calças. Aí ele pegou e saiu ali, saiu todo arrupiado, pegou e saiu. Na hora que arrodeou o canto da parede, disse que tinha um cara lá. Daqui pra cima, homem, e daqui pra baixo, animal. Uns pés de animal lá embaixo. Ele disse que daqui pra cima era homem, e daqui pra baixo era animal, com os pés de cavalo, parecendo pé de cavalo. Rapaz, ele disse na hora que viu isso, chega fulano tal, vem olhar. Na hora que foi olhar, rapaz, ele disse que saiu os dois correndo. Na hora que saiu os dois correndo, aquela coisa acompanhou eles pra casa deles. Acompanhou pra casa deles. Sim, e antes deles ver isso, o cara foi, aquelas coisas, aquelas tribulações lá. Foi e disse, ô Zé, naquela casa que eu lhe vejo todo dia, você. Não tem aquele banheiro que você vai, não tem 2 pedrinhas, 3 pedrinhas que fica bem pertinho, uma perto da outra. Todo dia eu vejo você quando você vai para aquele banheiro. É nada, pois é, eu vejo você todo dia quando você vai. Não tem aquele lugar que você gosta de mijar? Eu tô lá todo dia naquele lugar, escondido. E você não me vê. Mas eu lhe vejo. Aí, todo dia, o pai disse que depois que viu essa coisa, ele acompanhou para casa dele. Ele disse que ficou, olha, mais de mês sofrendo com aquela coisa ali, aperreando ele. E todo mundo que estava dentro de casa sofria. O cara ali. Olha, por isso que o que é bom existe e o que é ruim existe também. E se a gente vê que tem uma coisa ruim ali, o certo é fazer que não, como Jesus disse, deixa pra lá. E existe coisas ruins também, existe coisas mal. Porque o que eu já passei muitas vezes e eu acredito que existe. Isso aí deu um arrepio nesse mim agora, hã? Eu já vi uma arruma de vez já. Hoje em dia, graças a Deus, mas eu acredito que existe ainda. Existe que só bem-aventurado e bom é aquele que nunca viu, né? Exato. Olha, se eu for contar as histórias que eu já vi. Rapaz, uma vez fui dar uma de namorador, né? Eu venho de lá da casa da minha ex-namorada, né? Lá do lado do cemitério. E para eu vir para casa, eu tinha que passar pelo cemitério. E quando eu vim do cemitério para cá, na hora que eu cheguei de frente do cemitério, os cabelos arrupiou todo. De repente eu escutei umas passadas atrás dele. E eu não olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém. Tudo escuro. Mas eu tinha que atravessar para casa. E assim eu atravessei. E muitas vezes nesse batido. Chegava a boate tal hora, no escuro. E vinha. Mas quando eu chegava, eu só vinha mesmo por causa que a pessoa quando é novo, né? Tem aquela coragem toda, tá naquele fogo todo. Mas é só para dizer que não tem coragem, mas medroso que nem um jovem que só fala da uma de corajoso, mas na verdade todo medroso.
Mas você metia a cara e ia assim mesmo. Mas que é bom, não é? E vocês, o que acham das histórias aí? Comenta aí, deixa um comentário aí nos comentários aí, comenta aí embaixo e diz aí o que vocês acham. E conta também suas experiências. Pra você que já passou por isso, por essa experiência, eu já passei muitas vezes. E eu tenho muitas histórias para contar sobre isso. A gente que vive pelo mato, a gente que vive acampando, a gente que vive mais passeando, a gente às vezes vê alguma situação, né? Experiências sobrenaturais. Tem algumas experiências, mas o importante é erguer a cabeça e seguir em frente. Seguir em frente. Não pode olhar para trás, viu? Se olhar para trás, não pode. Tem que seguir em frente. Seguir em frente. Segue em frente. Eu não gostei de seguir em frente, não. Pois é, pessoal. Você, se tem alguma experiência, você que acha aí? Deixa aí nos comentários aí. Exatamente. Comenta aí. Diz sua experiência. Deixa aí nos comentários suas experiências sobrenaturais. Onde vocês se aperrearam bastante. Porque eu também já tive experiências também que eu já me aperriei muito. Já ouvi também experiências que algumas pessoas se aperrearam. E eu sei que nós não somos os únicos, né? Que vocês também tiveram aí. Então, deixa o like, compartilha, ativa o sininho e vai ter mais história em outros momentos e em outro acampamento. É nóis. Seja bem-vindo e não esqueça de dar o like não, e se inscreve no canal, viu? Seja bem-vindo e vamos para a próxima, com fé em Deus, né?